nós mais uma vez aqui para a nossa aula do dia. E se vocês estão gostando das nossas aulas, se inscrevam no nosso canal, dá um like aí, dá uma curtida aí, para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas aulas, os nossos encontros, tá bom? Hoje é sexta-feira! Né? Então, final de semana chegando, espero que vocês estejam se guardando, se protegendo, se cuidando, tá bom? Porque logo, logo eu tenho certeza, meus amores, que com a graça de Deus nos abençoando, nós estaremos todos juntos mais uma vez, tá bom? Vamos lá, vamos para nosso material do dia. Quais os materiais que nós iremos usar hoje? Vamos lá? Nós iremos usar o livro de Geografia. Iremos usar também Oficina e o livro Matemática. Então, vamos lá para o nosso cantinho de estudos. Separa o material, coloca aí na mesinha que a nossa aula vai já começar com a nossa agenda do dia. Sexta-feira, dia 12 de junho, olha aí a nossa agenda, né? Nós teremos aula de matemática com a revisão de propriedades da subtração e iremos fazer a correção da página 63 e 64. Em geografia, nós teremos a revisão, o trabalho no campo e na cidade e iremos realizar a correção das páginas 54 e 55. Em oficina, nós teremos aula de economizar, poupar e investir. E iremos realizar a atividade da página 27. Então, pega o livro de matemática, porque a nossa aula começará por matemática. Nós vamos começar nossas aulas de hoje por matemática, as propriedades da subtração. Vou lançar um desafio a vocês. Observem a subtração que eu coloquei aqui no quadro. 80 menos 95. Tentem resolver. Vamos lá? Você percebeu que não dá para resolver. Por quê? O primeiro número é menor que o segundo número. Então, quando o meu minuendo é menor que o meu subtraendo, não dá para fazer a subtração. Por esse motivo que não tem propriedades na subtração. Para que pudesse ter, o meu subtraendo teria que ser maior ou igual, ou o meu minuendo teria que ser maior ou igual ao meu subtraendo. Vamos lá. Não é fechamento por quê? Porque se eu fosse ter a propriedade de fechamento, o meu resultado teria que pertencer ao conjunto dos números naturais. Se eu realizar essa subtração, ele não vai dar um resultado de um número natural. Não é associativa por quê? Porque se eu associar as parcelas de uma subtração com a outra, não vai dar o mesmo resultado. Não é comutativa por quê? Porque a ordem das parcelas vai alterar o resultado. Eu tenho essas duas parcelas aqui. Aqui não dá para fazer, mas se eu invertê-las, vai dar para mim fazer. 95 menos 80, 15. Por isso que não é comutativo. Não é elemento neutro por quê? Não existe elemento neutro, pois, por exemplo, o resultado de 0 menos 3 não pertence aos números naturais. Então, por as respostas, os resultados não pertencerem aos números naturais, não é elemento neutro. Então, a subtração, ela não tem nenhum elemento neutro. E agora, nós iremos fazer a correção da página 63 do livro de matemática de vocês. Peguem o livro de matemática e abram na página 63. Bora lá? Muito bem, agora que nós já tivemos uma pequena correção sobre propriedades da subtração,
nós iremos fazer a correção da página 63. Então, ele pede na primeira questão que vocês sigam as setas, fazendo as subtrações. Então, ele tinha 948 menos 213, ficou 735. 735 menos 102, ficou 633. 633 menos 281 deu igual a 352. Na letra A, ele pede para você escrever por extenso o primeiro numeral e o resultado final. Qual é o primeiro numeral aí? 948. E qual foi o resultado final? 352. Na letra B, ele pede quais são os numerais em que o 3 se encontra na ordem das dezenas. Nós temos 735 e 633. Letra C. Qual é a diferença entre o maior e o menor número? Para mim encontrar a diferença, eu vou subtrair o maior número menos o menor número, que deu igual a 846. Muito bem. Na segunda questão, vocês iam completar as operações com os algarismos da subtração que estão faltando, né? Então, observem bem. Qual é o número que eu tiro de 9 que dá 3? 6, porque 9 menos 6 é igual a 3. Agora, no 4, qual é o algarismo que eu vou tirar de 4? Vixe, tia, qual é o número que te dá 7? Então, ficava 14. Então, eu pedi um emprestado ao 6, que ficou 5, e ficou 14. 14 menos 7 é 7. 5 menos 1, 4. Letra B. 6 menos 1, 5. E agora, tia, é 0, deu 2. Como foi isso? Porque na frente do nosso 0 tinha uma centena. 1. Aí eu pedi emprestado, meu 0 ficou quanto? 10. 10 menos 8, 2. Letra C. Dá para tirar 8 de 5? Não. Então, eu vou pedir emprestado a quem? Para o 3. O 3 vai ficar quanto? 2. Então, 15 menos 8, 7. 2, dá para tirar 9? 2, que dá 3. Não, então eu vou pedir emprestado ao 4, que ficou 3. E aqui ficou 3, 12. 12 menos, para dar 3. Tira 3 do 12, sobra o quê? 9. Então, é 9. 3 para dar 2. 1. Então, 3 menos 1, 2. Letra D. 8 menos 3, 5. Qual é o número que eu vou tirar para tirar 7 para dar 3? Então, teria que ser um 10. Mas eu boto 0, aí peço emprestado ao 8, 8 vai ficar 7, aqui vai ficar 10. 10 menos 3, ou 10 menos 3 é igual a 7. Do mesmo jeito aqui, 7 menos 5, 2. Vamos para a letra E. Dá para tirar 4 mais 5. Não, desculpa. Dá para tirar 4, deu 5, 5 maior do que o 4. E aí? Então, teria que ser, pedir emprestado aqui ao 8, ficou 14. Tira 5 de 14, fica 9. 7 menos 7, 0. Não é 7 menos 7, 0. E eu tenho 8. Aqui tem 9. 9, para dar 8 aqui, ele tirou o quê? Tirou 1. Então, ficou 9 menos 1 igual a 8. Na letra F. 7, 8.
Não dá. O que é que eu vou fazer? Pedir emprestado. Então, ficou 17 menos 9, 8. Ou 17 menos 8, 9. Próxima. Aqui era um 7. Eu dei emprestado, ficou 6. Não dá para tirar o 8. Peça emprestada ao 3. Ficou 16 menos 8, 8. Se eu somasse aqui, ó, 8 mais 8 dá igual a quanto? 16. E aqui ficou quanto? 2. 2 menos 2, 1 menos 2, 2. E aqui nós encerramos a correção desta página. Na página 64, ele pede para vocês utilizarem o material dourado para representar as subtrações. Aí veja o modelo que ele deu. Então, ele construiu aqui, ó, 10 barrinhas para fazer a centena, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele botou 14 barrinhas de 10 para fazer 140 e botou os cubinhos. Presta bem atenção. Ele subtraiu. Aí ele vem, tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrinhas de 10 e 5 cubinhos. E o que é que sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos, barrinhas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos, né? Então, é assim, só representando, não precisava escrever os números. Muito bem, nessa nossa última, vocês têm a letra C. Eu construí 5, né, bloquinhos de 100, 9 de 10 e 2 de 2 unidades. Depois eu risquei 100, 10 e 1. Na quarta e última questão, vocês iam fazer a subtração de 10 em 10 para completar essa tabela. Observe, eu vou dar só a primeira coluna, o resto é com vocês. Primeira linha, aliás. 50 menos 10, 490. 490 menos 10, 480. 480 menos 10, 470. 470 menos 10, 460. 460 menos 10, 450. 450 menos 10, 440. 440 menos 10, 430. 430 menos 10, 420. E 420 menos 10, 410. E assim vocês iriam fazer com todas as outras colunas. Muito bem, meus amores, aqui nós estamos encerrando a correção e a revisão de matemática. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Agora que nós encerramos a aula de matemática, vamos para a nossa aula de geografia, né? Na geografia, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos fazer, aliás, a revisão do conteúdo do trabalho no campo e na cidade, que está na página 50. Então, peguem o livro de vocês de geografia e abram na página 50. Nossos municípios, nossas cidades, elas têm duas áreas. A urbana e a rural. A urbana são as cidades. A rural é a parte do campo, onde ficam as fazendas, as chácaras, os sítios, tá bom? As pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e às indústrias. Já as que vivem no campo, elas se dedicam à atividade da agricultura, pecuária e ao extrativismo. A cidade é a sede do município. As atividades exercidas no campo e na cidade compreendem uma a outra, ou seja, uma precisa da outra. Como, por exemplo, no campo, é necessário o uso dos instrumentos e máquinas que são produzidos na cidade. Na cidade, os produtos que são usados nas indústrias
na sua maioria, são produzidos no campo, como frutas, verduras, o boi, o leite, a galinha, né? São produzidos no campo. E vem para a cidade, para as indústrias. E as indústrias mandam para o interior suas máquinas e equipamentos para melhorar o seu plantio, tá bom? Das atividades exercidas no campo, nós iremos ter a agricultura, certo? Que é o cultivo das plantas para serem consumidas ou vendidas. E é isso que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Vamos lá? Página 50. Muito bem. Nós vimos que na agricultura as plantas elas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento. Cada espécie de vegetal ele retira os nutrientes e minerais de que precisam do solo. Os nutrientes são obtidos por meio da decomposição de matéria orgânica no solo, que formam humus. Então, a decomposição é que produz o humus. Ocorre porque a superfície do solo e tudo que há nele, restos de animais, de plantas, etc., são desgastados pela ação de águas, temperaturas como calor e frio, chuva, vento, seres vivos que nele vivem. Essa ação faz com que esse material seja quebrado em pequenos pedaços, que se infiltram e são novamente quebrados em pequenos ainda menores, pedaços menores, pela ação das plantas, que neles conseguem se dissolver. Quando esses seres vivos também se decompõem, se juntam às partículas já minúsculas, então forma-se o humus. É a presença de humus que torna o solo fértil. Observem essa imagem aí, que vocês vão notar aqui, ó, a decomposição de alguns seres, e aí eles em pequenos pedaços e as plantas retirando os nutrientes dele. Há diferentes formas de cultivar as plantas. Existe a monocultura, a policultura e a cultura de subsistência. A monocultura, essa primeira imagem que vocês têm aí já está mostrando, é o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. Por exemplo, se eu for plantar alface, só tem alface na minha plantação, eu não planto outro vegetal. Já a policultura não, é o cultivo de diversas espécies de vegetais. Por exemplo, planto alface, cebolinha, tomate, pimentão. Então, eu faço uma grande variedade de vegetais, de cultivo de vegetais. A isso se dá o nome de policultura. Já a cultura de subsistência é o cultivo de espécies vegetais apenas para o consumo daqueles que plantam. Ele planta apenas para o seu próprio consumo, ele não vai vender. Ele não planta em grande escala, só planta o suficiente para a sua sobrevivência. Gente, para se cultivar, manter o solo fértil, existe a rotação de cultura. Ela consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Observe essa imagem aí embaixo. A pessoa dividiu a área dela em 4 partes e cada parte ele está plantando um vegetal diferente. E quando terminar a colheita de quando ele não vai mais plantar aquele lá, ele vai plantar outro vegetal nesse lugar e no outro ele vai plantar outra espécie. Ele vai fazer o rodízio, né, a rotação das culturas. Algumas policulturas chegam a ser feitas por meio de rotação de cultura. Cada espécie vegetal retira do solo os nutrientes e minerais de que precisam. Então, se só são cultivadas as mesmas espécies vegetais em determinado solo, isso fará com que os nutrientes, né, daquele solo vá empobrecendo, ele vai ficando pobre, né? E aí as espécies cultivadas vão retirar ainda o resto de nutrientes e aquele solo vai acabar improdutivo. A produção já não vai ser tão boa. Hoje, há uso de fertilizantes para estimular o aumento da produção de plantas para alimentação, além de uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que pragas destruam as lavouras, e também a utilização de máquinas e equipamentos para mecanizar o cultivo. Essas duas imagens que eu trouxe aí para vocês, que estão no livro de vocês, mostram justamente isso que eu acabei de falar.
O homem pulverizando com agrotóxicos as plantações e máquinas, né, auxiliando no cultivo de vegetais. O uso do agrotóxico ele deve ser evitado, porque ele é um produto químico, né, e ele pode provocar danos irreparáveis ao nosso solo, às plantas e à água existente no solo. E também pode causar sérios danos à saúde dos seres humanos. As plantas podem ficar impróprias para o consumo por estarem envenenadas. Entretanto, o grande desafio atual da agricultura mundial é produzir uma quantidade de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta. Mas na agricultura, nós devemos ter alguns cuidados, né, para que o solo não sofra, né, principalmente nos casos de desmatamento de áreas para exploração de madeira ou afins. Há uma lei que obriga o replantio, né, mas quando o homem não cuida, não prepara bem a terra, esse solo acaba infértil. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter na agricultura? Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita adequada, adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada, não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas, utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo, ajustar a quantidade de água ao solo necessário ao cultivo como irrigação ou drenagem, aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo e fazer o acompanhamento da lavoura com o agrônomo. Isso vai ajudar a plantação, o cultivo das hortaliças, dos vegetais, a se desenvolverem bastante. Muito bem, aqui nós estamos encerrando, né, a nossa revisão sobre esse conteúdo. Agora nós iremos passar para a correção das páginas 54 e 55. Na página 54, ele pede para vocês eliminar as letras W, X e Z e descobrir a palavra, que foi agricultura. Na segunda, ele pede para você encontrar a resposta de acordo com esses códigos aí. Então, na letra A, é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que as plantam. Cultivo de subsistência. Na letra C, consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada em cada área. Rotações de culturas. C. É o cultivo de diversas espécies vegetais. Policultura. D. É o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. A monocultura. Página 55. Complete as frases utilizando corretamente as palavras do quadro e descubra qual é o grande desafio da agricultura mundial. Produzir uma quantidade de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta. E para terminarmos a correção da página 55, eis a quarta questão. Observe as imagens que apresentam a rotação de culturas e em seguida explique o que acontece com elas, né? Então, eu coloquei a minha resposta, mas vocês podem ter colocado outra resposta, desde que esteja com coerência com o que foi perguntado. Então, eu coloquei assim: cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisam do solo. Por isso, divide-se o solo em diversas áreas. A cada colheita, a espécie vegetal a ser cultivada em cada área é modificada. Assim, o solo recupera os nutrientes que foram retirados pelas espécies cultivadas anteriormente, né? E com essa correção, nós estamos finalizando a nossa revisão deste conteúdo de geografia.
nossa aula de geografia, nós vamos começar a nossa aula de oficina de negócios. E hoje o tema é economizar, poupar e investir. Fala, tia, economizar, poupar não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Há uma grande diferença entre essas três palavras, que é o que nós iremos estudar hoje. Aprender, compreender. Você só pode ser um empreendedor. Você só consegue fazer seu negócio ir para frente, né? Prosperar. Se você começar desde criança a entender a diferença de um para o outro e que um depende do outro. Eu preciso saber economizar para poder poupar e depois para investir. Então é isso que nós vamos ver hoje. Agora, vamos lá? Economizar, poupar e investir. Essas palavras elas não têm o mesmo, significa a mesma coisa não. Apesar de serem semelhantes, cada uma tem um significado que faz muita diferença no nosso dia a dia. Nós vamos ver o que cada uma significa. Vamos lá. Economizar significa gastar menos, evitar desperdícios. Economizar não é só guardar dinheiro não, e sim pesquisar para procurar o mais barato e até mesmo deixar de fazer algumas compras que não é necessário. Então economizar não é só guardar dinheiro, é eu procurar o que é mais barato e só comprar o que me é essencial. Já poupar, aí sim, significa guardar dinheiro para o futuro, gastar com moderação. Quem poupa tem mais possibilidade de realizar seus sonhos. Guardar o dinheiro no cofrinho ou mesmo em poupança faz com que adquiramos mais autonomia. Investir significa que o seu dinheiro gera mais dinheiro e multiplica o dinheiro. É por meio de investimentos que a decisão de economizar e poupar lhe trará resultado no futuro. Todo investimento é recompensado por um rendimento. É assim que seu dinheiro multiplica. Por exemplo, no caso da poupança lá no banco, quando eu deixo meu dinheiro guardado na poupança, ele está tendo rendimentos. Então, eu investi o meu dinheiro. Quando eu coloco ele em casa, dentro do cofrinho guardado, ele só está sendo poupado. Mas ele não está sendo investido, ele não vai multiplicar o valor que eu coloquei, vai continuar sempre o mesmo. Então, a diferença entre economizar, eu procurar o que é mais barato, gastar só o essencial. Aí o que sobra eu vou poupar. E o que eu estou poupando eu vou investir para multiplicar esse dinheiro. Entenderam o significado das três palavrazinhas mágicas para a gente poder alcançar algo no nosso futuro, realizar o nosso sonho? Primeiro nós temos que economizar, para depois poupar e o que nós pouparmos, investirmos. Consumistas. Gente, tem pessoas que compram em exagero e desnecessário, sem necessidade de uso. Nós chamamos essas pessoas de consumistas. Pessoas consumistas, elas nem sabem economizar, nem poupar e quanto mais vão investir alguma coisa na vida. Porque elas gastam tudo que ganham, aliás, gastam além do mais, ficam até devendo, né? Então agora nós vamos realizar um teste para saber que tipo de pessoas vocês são. Então você sabe poupar? Se você sabe poupar, faça as carinhas sorrindo para sim e a carinha triste para não, nesses círculos aí do lado de cada frase. Chegou ao fim a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Se tem alguma dúvida, coloca lá no nosso grupo. Tia, não estou entendendo, me ajuda. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? E hoje é final de semana, amanhã é sábado, depois é domingo. Aproveitem muito bem o final de semana de vocês. Não saiam de casa, se cuidem, tá bom? Para que vocês não adoeçam. Para que logo nós possamos, estar juntinho um com o outro. Então,
Um beijo, um abraço, que o Papai do Céu proteja cada um de vocês, iluminando o caminho de vocês. E até segunda-feira. Tchau!